Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre as leis ponderais e as transformações químicas. Bom, antes da gente começar um capítulo novo, o capítulo de atomística ou estudo do átomo, a gente tem esta parte que ela vai dividir o estudo da matéria que nós acabamos de estudar, com os fenômenos físicos e químicos, e o início da atomística, que é o estudo do átomo. Então, antes da gente passar para o estudo do átomo, a gente precisa de entender um pouco sobre as leis ponderais. Tá? As leis ponderais, elas foram uma das primeiras leis usadas na química. Então, esse cara que está aqui, ó, é o Antoine Lavoisier, era um francês, e ele, trabalhando em seu laboratório original de Lavoisier, ele comprovou uma das leis que nós usamos até hoje, que é a lei de conservação das massas. Então, estas leis, a lei de conservação das massas e a lei das proporções fixas, formam o que eu chamo de leis ponderais. Então, vamos entender um pouquinho o que são essas leis ponderais e como que elas vão ser importantes no processo do estudo do átomo. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que as leis ponderais são duas leis. Né? Deixa eu só mudar o ponteiro para a caneta. Então, eu tenho duas leis. Eu tenho a lei ponderal, que é chamada de lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas, e a lei de Proust, que é a lei de proporções fixas e definidas. A gente vai separar essas duas leis e falar um pouco sobre elas. Tá? Bom, só lembrando aqui que uma reação química, um material ele é convertido em outro material. Então, a gente observa que uma reação química aconteceu quando, por exemplo, aparecer gás, formar precipitados sólidos, né, substâncias que surgem, antes não existia um sólido e após uma reação química começa a aparecer substâncias sólidas, é porque houve a formação de precipitado. Mudança de cor, aparecem cores diferentes que não existiam, liberação de calor ou absorção, e mudanças na consistência e no sabor. Então, um alimento quando ele é cozido, por exemplo, houve uma reação química, por isso ele muda de sabores. Tá? Então, uma reação química pode acontecer uma dessas pistas aí, beleza? Como é que a gente representa uma equação química? Lembra que na aula anterior eu falei que existe uma equação química. Ela representa, em forma de simbologia, que uma reação química aconteceu. Então, olha só. Aqui nesse exemplo eu tenho o gás hidrogênio, ele combinou com o gás oxigênio e formou a água. Então, antes dessa seta aqui, ó, eu tenho o que eu chamo de reagente. Os reagentes, eles combinarão em devidas proporções, né? E eles vão produzir e originar novas substâncias. Nesse caso aqui, eu vou produzir produtos. Então, os reagentes transformam-se em produtos. Isso, então, é uma reação química representada por uma equação química. Aqui em cima eu tenho a mesma equação que eu tenho aqui embaixo, ela está aqui em cima, só que ela está em representação simbológica, em forma de modelo. Né? Então, olha só, 2H2, isso daqui eu chamo de proporção estequiométrica. Ela me fala a quantidade que eu tenho que ter de uma determinada substância. Então, eu tenho que ter 2H2 para 1O2, e nesta reação química eu vou formar dois conjuntos de H2O. Por enquanto, não se preocupem com esse balanceamento, não. Quero que vocês entendam só como que é representado uma reação química, tá? Em forma simbológica. Ok? Outra coisa aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma outra reação. Essa reação que ela está falando o seguinte, ó, se eu pegar essa substância, CH4, e eu combinar essa substância com o O2, o oxigênio gasoso, eles vão reagir quimicamente. É como se eu estivesse misturando esses dois reagentes. E esses reagentes vão se converter em outras substâncias. Eu vou ter, então, a produção de gás carbônico e água. Tá? Naquela receita que eu falei para vocês, naquela proporção, existe essa proporção aqui. Ó. Eu vou usar um CH4 para 2O2, um conjunto de 2O2. Eu vou produzir um conjunto de CO2 e vou produzir dois conjuntos de H2O. Ok? A lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, que é a primeira lei ponderal, diz o seguinte: se a gente tirar as massas de todas essas substâncias, então, por exemplo, quimicamente falando,
existe um dado que ainda a gente vai trabalhar isso mais para frente. Esses dados são chamados de massas molares. Então já existe esses valores tabelados. Então esses valores tabelados são os seguintes. O CH4 tem o valor de um conjunto dele pesando 16 gramas. Um conjunto de CH4. Isso é fixo, é tabelado. Os dois conjuntos de O2 pesam 64 gramas. Ok? 64 gramas. Um conjunto de CO2 pesa 44 gramas e um conjunto de H2O pesam 36 gramas. Isso já é tabelado. Isso daqui já é encontrado na tabela periódica os valores de cada átomo. E esses átomos não precisam de decorar esses valores. Quando a gente estiver trabalhando com tabela periódica, vocês vão entender quanto é que vale o peso de cada átomo. Tá? Então, enfim, 16 com 64. Se a gente for somar 16 com 64, vai dar 80. Ó. 16 mais 64 me dá 80 gramas. Agora, se eu somar os 44 com os meus 36 gramas de água, se eu somar os dois, também me dá 80 gramas. Olha, coincidência? Não, não é coincidência. Essa é a lei de Lavoisier. Ele diz o seguinte, que se eu somar todas as massas dos meus reagentes, lembra que antes da seta aqui eu tenho meu reagente, né? Se eu somar todas as massas dos reagentes, eu vou encontrar as mesmas massas da soma dos produtos. Então, se eu somar todas as massas dos produtos, também eu encontro o mesmo valor. Isso é a lei de conservação das massas, certo? Por exemplo, se eu explicasse aqui um esquema de um laboratório, né, de uma aula prática, por exemplo, vamos supor que eu coloquei aqui, ó, nesse frasco, eu vou colocar um ácido, que é o ácido nítrico, e nesse outro frasco eu coloquei um sólido, é o carbonato de potássio. Carbonato de potássio. Eu vou misturar, antes de eu misturar, eu vou pesar os dois numa balança. Os conjuntos aqui, os dois conjuntos, estão medindo aqui 1000 gramas. Aí eu vou colocar o ácido, eu vou jogar o ácido nesse sólido. Então aqui eu coloquei o ácido, né, no carbonato, e observo que, olha só, a minha massa ela diminuiu. Ué, mas na lei de Lavoisier, a soma das massas dos produtos não tem que ser igual às massas dos reagentes? Por que que aqui ficou com peso menor? Porém, a gente observa o seguinte, ó, aqui eu produzi gás carbônico. Então essa reação química produziu um gás. E esse gás, a tendência dele é escapar. Ora, se a tendência do gás é escapar, é óbvio, eu só estou pesando isso daqui. Eu só estou pesando o que sobrou. Então, ele diminui um pouco o peso mesmo. Para a lei de Lavoisier funcionar, para a quantidade aqui, por exemplo, esses 1000 gramas continuar sendo 1000 gramas, eu teria que fechar o sistema com um balão, por exemplo. Aí eu não tenho alteração dessa reação, dessa massa da reação. Certo? Segunda lei ponderal é a lei de Proust. Essa lei é muito simples. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou usar a mesma equação que eu dei no exemplo anterior. Eu tenho aqui ó, os meus 16 gramas de gás metano, mais os dois conjuntos de O2 que pesam 64 gramas, um conjunto de CO2 que pesam 44 gramas, e os dois conjuntos de água que pesam 36 gramas. Mais uma vez, esse valor é tabelado e é fixo. O que acontece, por exemplo, se eu vou dobrar a massa de CH4. Vamos supor que eu vou multiplicar isso daqui por 2. Que nem uma receita de bolo. Eu tenho que dobrar o CH4. Se eu dobrar o CH4, por exemplo, eu vou ter 32 gramas. Não é? Quais que são os valores dessas massas aqui? Lavoisier disse que se eu somar as massas dos reagentes, eu tenho o mesmo valor da soma das massas dos produtos. Proust disse que se eu dobrar qualquer um destes reagentes ou produtos, todos os demais também terão que ser dobrados. Então, por exemplo, se eu dobrei aqui 16 gramas, eu vou dobrar também o meu 64 gramas, que dá 128. Eu vou dobrar 44 duas vezes, 88, e 36 duas vezes, 72. Se eu somar esses dois meus reagentes, a soma dessa massa vai ter que dar idêntica também à soma das massas dos produtos. Mas lembra que eu dobrei.
Então, a lei de Proust diz o seguinte, que a massa dos reagentes dos produtos participantes de uma reação mantém uma proporção que é constante. Se eu dobrar o CH4, todos os outros também terão que ser dobrados. Todos os outros terão que ser dobrados. Se eu triplicar, todos os outros também terão que ser triplicados. E assim por diante, sucessivamente. Tá? Então, essas leis aí que nós estudamos são super importantes para a gente entender o capítulo que vem logo em seguida, que é o capítulo que vai falar sobre atomística, sobre o estudo do átomo. Então, basicamente, os modelos atômicos, eles são inspirados nas leis ponderais, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Ok? Aí tá as referências da aula que eu busquei hoje, tá ok? Então, é importante que vocês leiam os capítulos, né? É o capítulo 3 da página 64 do livro de vocês, ok? Falou, pessoal?